Queridos, na aula passada nós encerramos falando mal da vida alheia, digo, dos desigrejados, né? E conversamos bastante sobre essa questão, né, das igrejas, dos desigrejados, os prejuízos, né, que surgem com isso, daqueles grupos, de alguns crentes que vêm para a igreja só para falar mal também, né? Página 78. Vocês não estavam na aula passada, então deixa eu reavisar. Deu um problema no Word aí, deu um bug, e tem duas páginas 76. Mas vocês vão ver que não é repetição. Foi que o número se repetiu, tá? Mas é só vocês fazerem a correção aí, tá? O Word me pegou aí dessa vez. Bem, então estávamos falando sobre isso. E vamos agora para o item 9.5. Tá? Já falamos sobre a origem da igreja, o que é a igreja, por que tantas denominações, em relação às outras religiões, os desigrejados. E agora vamos falar um pouco sobre a liderança da igreja, com os termos bíblicos, tá? Bem, então, hoje em dia, a nomenclatura dos líderes da igreja cristã, ou das igrejas protestantes, varia de acordo com a denominação, tá? Os batistas têm uma nomenclatura que só os batistas têm, que é o vice-moderador. Nenhuma outra denominação que eu conheço, não sei se vocês sabem de outra denominação, mas que eu saiba, só os batistas têm vice-moderador, tá? Então, a primeira vez que eu fui numa igreja batista pregar, não foi a primeira vez não, mas eu fui na igreja de uma vez de um amigo meu, pregar lá, e ele falou assim, ó, o pastor não estará, e talvez eu chegue depois, esse meu amigo falou, mas o vice-moderador vai te receber lá. Aí eu disse, quem? O vice-moderador. Eu disse, ele modera o quê? E quem é o moderador? Aí eu até brinquei com ele, né? Ele é vascaíno também, o vice-moderador, né? Aí, não, o vice-moderador, é isso, tal, nos batistas é assim que funciona. Eu disse, é a primeira vez que eu estou vendo isso, tá? Então, as nomenclaturas variam de igreja para igreja. Isso está muito ligado com o governo da igreja, algo que eu falei semana passada. Então, existe o governo episcopal, onde tem um pastor presidente ou um bispo, que é o episcopo, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus é um pastor presidente, tá? E de onde vem isso? De pastor presidente. Vem de 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que presidem bem, tá? Presidem ou lideram, tá? Então vem a expressão presidente em relação ao pastor, vem de 1 Timóteo 5,17. Bispo vem de 1 Timóteo 3. Aquele que almeja o episcopado, ou seja, aquele que almeja ser bispo, excelente obra almeja. Presbítero, tem outras expressões, tem outras vezes na Bíblia que aparece, mais vezes. Obrigado. Tá? Então, varia de denominação para denominação. A igreja, a Assembleia de Deus, a igreja metodista, a igreja anglicana, são igrejas de regime episcopal. Eu vou anotar aqui. Episcopal, o episcopo e a própria igreja episcopal, né? Que é a episcopal anglicana, é um líder, é um bispo ou um pastor presidente. A igreja congregacional, tá dando para enxergar aí? Congregacional, ou regime, melhor dizendo, congregacional, é quando a congregação tem vez, tem voto e tal. Então, como a gente estava conversando na aula passada, as igrejas batistas, de maneira geral, tem esse regime. Nos últimos anos, vocês falaram na aula passada que agora é uma comitiva, né? Que resolve as principais questões da igreja, não é isso? Aqui nessa igreja. Um conselho. Bom, tá? Então, esse modelo já é mais presbiteriano. Não estou falando da teologia não, gente, tá? É do sistema de governo. É que um grupo de presbíteros, no caso de vocês, não são só presbíteros, né? Ou pastores.
mas é um grupo que representa a igreja. E tem os governos mistos. O governo misto. Tá? Na missão pentecostal é um governo misto, que é o que eu mais conheço, porque passei mais tempo lá. Na igreja do Nazareno é um governo misto. Então, por exemplo, na igreja do Nazareno, os professores da escola bíblica, eles não são eleitos, eles são votados, eles são convidados. Tá? Então, alguns cargos são eleitos. Superintendente de escola dominical, que lá é dominical mesmo, a gente está vendo até se abrir uma turma durante a semana, estamos conversando sobre isso. É eleito, superintendente, pode ser homem, pode ser mulher. Então, a junta da igreja, que é uma espécie de presbitério, é um grupo de diáconos, que são chamados de mordomos, na igreja, lá nessa igreja, lá é chamado de mordomos, os diáconos e diaconisas. E ecônomos, que são as pessoas que cuidam das finanças da igreja. E os líderes de cada departamento formam uma junta com o pastor. Então tem coisa que o pastor decide, tem coisa que a junta decide, tem coisa que a igreja decide. Tá? Então é um governo misto. Cada denominação é como as culturas. Cada cultura julga a sua própria como uma cultura superior em relação às outras. Quem de vocês já viajou para outro país? Solange, eu sei que ganhou uma viagem para Israel. Vocês foram para outro país já? Tá? Paraguai? Fora Israel. Mais alguém foi para outro país? Escolhe aqui, que é bom que é mais caro, viu? Tá bom. Quem de vocês já passou alguns dias no sul? No sul. Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que é que vocês notaram costumes diferentes daqui? Quem de vocês? Hã? Pelo menos no Paraná. Tua família é do Paraná, né? Da Alemanha. Tua família é do Paraná. Estão lá, né? Quem de vocês trabalha com estrangeiro? Eu já vi um pastor estrangeiro. Foi de onde era? Dos Estados Unidos. Tá. Trabalhei 4 anos com português. 4 anos com português. Ok. Cada um. Aí Trabalhei 6 anos comigo. sempre há um conflito na convivência com estrangeiros ou com pessoas de outras culturas. Porque cada um julga a sua cultura superior às demais. Todas as culturas fazem isso. Então, quando a gente vai para outro país, a gente julga que o que eles estão fazendo lá é errado. Até que talvez você perceba, como vocês são pessoas muito esclarecidas, talvez vocês tenham percebido isso, se tocado, né? Opa, não é que é melhor ou pior, é que é diferente. Então, por exemplo, um amigo meu, Jorge Noda, vocês conhecem Jorge Noda? Ele é descendente de japonês, né? Ele é do Paraná, e ele casou com uma mulher de Guarabira. E ele disse que um dos maiores conflitos foi tomar sopa. Porque pro oriental, tomar qualquer coisa, um chá, um café, uma sopa, quanto mais barulho, mais bacana tá a bebida ou a comida. Então o café, a sopa, imagina você tomar uma sopa com alguém chupando a colher lá. Eu saí de perto. Pra mim isso é pior do que só mastigar de boca aberta. E a mulher dele, para o nordestino, isso é o quê, de maneira geral? Ceboseira. Eu não tenho nervo para isso não. Eu não tenho. Então, foi um conflito muito grande, gente. Foi um conflito muito grande. Tá? Eu tenho um amigo que é alemão e por coincidência é pastor também, tá? Que ele mora em Souza, agora ele se aposentou, ele passa uns dias aqui na praia, que ele tem casa aqui. Repita, por favor. Hartmut, né? É. Conhece Hartmut? Pronto, então ele morou em Souza aí uns 12 anos, 13 anos mais ou menos. Imagina. E o sertanejo tipicamente conversa muito alto, fala gritando. Né? Estava tentando conversar com Renata ali, tem alguém falando muito alto também.
E ele falou assim, aí ele fala assim, logo no começo, mas quando ele chegava, né, ele, não precisa gritar, eu estou lhe ouvindo. Eu fui para a casa dele almoçar uma vez e ele disse o seguinte: a maioria dos alunos aqui do seminário, a maioria não, alguns alunos aqui do seminário, lá em Souza, estão em inadimplência, mas todo dia eles comem fora. Comer fora é caro e é menos saudável. Aí nós fomos almoçar na casa dele. Uma das convidadas deixou comida no prato. Na casa dele, você acha que ele se constrangeu? Ele olhou para ela, perante todos na mesa e disse: por que você deixou? E a menina ficou assim, cabulada. Ele disse: era só não ter colocado tudo isso no prato. A esposa dele, eles são da geração chamada Baby Boomers, né? Os pós-guerra. Ele e a esposa, são sessentões. Lisbeth eu não sei se já tem mais de 60. Mas quase isso. Então ela ainda trabalha lá. Então ela viaja de vez em quando, mas ele está mais na praia, né? Que eles têm um apartamento lá em Cabedelo. Eles têm um apartamento. Então, eles criaram 3 meninos. Cada um está num continente atualmente. Tiveram 3 filhos. E quando o menino, o filho, não comia todo o almoço, eles guardavam na geladeira e na hora do lanche podia comer o que quisesse, contanto que começasse comendo o restante do almoço. Pode comer o restante do almoço e pode comer a despensa inteira. Não fique com fome, mas não pode estragar. A gente precisa entender que eles são de uma geração onde os pais deles provavelmente passaram fome na Alemanha por conta da guerra. Então, como é que a gente fica julgando pessoas assim? Que grosseria! Gente, como é que eles veem a pessoa que estraga a comida que eles compraram? Que grosseria! Então, esses exemplos de cultura, estou dizendo, porque serve para denominações também. Cada um de nós julga a nossa denominação, a liturgia da nossa igreja, começa com leitura bíblica, com louvores congregacionais, com a oração, como é que faz, à luz da nossa própria denominação. Uma das grandes riquezas para mim foi ter estudado no seminário interdenominacional. Então, bacana, os alunos fazem culto, só não pregam, né? Lá na Juvé, quando eu estudei, dentro do trabalho. Então, tem um rapaz cantando de uma igreja Assembleia de Deus, agora não temos mais alunos assembleanos, né? Mas na época tinha. E aí, uma menina da igreja congregacional, um rapaz tocando violão da igreja presbiteriana, e todo mundo junto, louvando a Deus. E aí vem um pastor anglicano, eu tive um professor anglicano no mestrado, tá? Show de bola, show de bola. Então, a gente foi tomando um choque de realidade, entendeu? Que não é como a nossa igreja não é a única. Eu tive um colega que disse assim, de seminário que disse assim: não é que eu seja da igreja tal não, mas era, tá? Mas era por causa disso. Era mentira dele. Mas a igreja tal, que era dele, é a que tem, ele esperando um monte de alunos que não tinha só olhar dessa igreja. É a que tem a doutrina mais certa, mais bíblica mesmo, eu não sei, é essa igreja, e ele estava brincando não, gente, porque a gente brinca assim, né? Entre batistas, congregacionais e tal, a gente chama um ao outro de primo, brincando, dependendo das pessoas, né? Mas ele falou sério. Já pensou? Que idiotice. Bem, vamos lá. Então, todas as denominações têm suas peculiaridades. Cada uma tem as suas justificativas para a sua forma de governo e para a sua liturgia. Tá bom? Tem coisas que não procedem, tem coisas que a maioria dos crentes não aceita, né? Por exemplo, vocês aceitam o batismo de criança aqui na igreja? Batizaria seu filho bebê? Não pode, né? É isso que caracteriza vocês, o batismo, o nome da denominação, né? Vamos lá, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa lista de líderes aqui. Essa lista é introdutória, viu? Bem, os apóstolos, pastores, bispos, presbíteros, diáconos,
eu segui mais os nomes que são usados ainda hoje. Porque, por exemplo, em Efésios 4:11, aquela lista que é chamada de dons ministeriais. Eu não gosto muito de dizer. A lista de Romanos de dons são dons de serviço. A de Efésios são ministeriais. A de 1 Coríntios 12 são dons espirituais. Porque tem dom que se repete. Tá? Por exemplo, profecia está nas 3 listas. Profecia é o quê? É serviço? É ministério ou é dom espiritual? É tudo dom espiritual. Tá? Então na lista lá de Efésios 4:11, eu decorei aquela sequência. Vou dar uma dica para você decorar também. Eu sempre mencionava errado, eu tenho que decorar esse negócio. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, você lembra? Outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Tem uma lógica aí, tá, que eu uso. O aprendizado acontece por associação, né? Por emoção, aquilo que a gente gosta muito ou aquilo que a gente não gosta, por isso que traumatiza, a gente lembra. Por repetição e por interesse. Nesse caso é por associação. Apóstolo, assim como polegar, os apóstolos deram a base da doutrina cristã. Imagina pegar um copo sem um polegar. Vai dar certo? Só se for descartar, vai amassar, não vai dar para ingerir, né? Pego minha garrafinha aqui, posso até usar ela sem o polegar. Sem usar o polegar, né? Mas não é muito bacana. Profeta. Profeta é o que indica no Novo Testamento. O dom de profecia é aquele que aponta para uma nova revelação, não uma nova doutrina, mas é uma nova informação na parte de Deus. O evangelista é o maior dedo, porque é aquele que, humanamente falando, vamos dizer assim, faz a igreja crescer numericamente. Pastores, o dedo anelar, por causa da associação do casamento entre Jesus, que é o noivo, e a igreja. Ele está preparando a noiva para se encontrar com o seu noivo e tudo mais. E os mestres, que é o menor mesmo, tá? Porque é o que menos é também, tá? Vamos ver se a gente decora. Ele mesmo deu uns para Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Agora só vocês. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Parabéns. Vocês não vão esquecer mais. Tá? Bem, então, veja só. Evangelista. Tem igreja que não tem evangelista. Eu saiba só a Assembleia de Deus consagra evangelista. Eu não sei de outra. Não sei se os batistas têm. Mas o evangelista... Assim, consagração, né? Assim, pelo menos o irmão da Assembleia, ele é evangelista. Euclides. Mas assim, é porque ele é mesmo. Não tem muito que ele não é, não. Porque o cara vai lá mesmo, é evangelista. Ele tem o dom. Certo. Mas pensa no livro dele, assim. Quando fala evangelista, não é o Euclides. Bom, nas Assembleias de Deus, muitas vezes, os pastores das igrejas locais, dos bairros, não são ordenados pastores. Às vezes até são, mas geralmente são evangelistas. Né? Bem, vamos lá, vamos seguir essa lista aqui. Então, por exemplo, mestres eu não coloquei aqui, nem evangelista, nem profeta, tá bom? Os apóstolos foram líderes escolhidos pelo próprio Jesus, inicialmente, e depois houve um grupo maior no Novo Testamento. Eles foram as colunas das doutrinas bíblicas, vamos dizer assim, tá? Então, inicialmente Jesus escolheu 12, também pelo número de patriarcas do Antigo Testamento, né? 12. Muitos dos teólogos do Novo Testamento acreditam que os 24 anciãos representam a totalidade dos salvos, seria a ideia de 12 líderes ou anciãos, representando a antiga aliança, e 12 representando a nova aliança, 12 apóstolos. E aí Judas morreu, né, se matou, foi escolhido Matias no lugar dele, não Paulo no lugar de Judas, tá? Quando Paulo se converte, Matias já é o 12º apóstolo. Então tem aí o 13º apóstolo é Matias, Paulo vem depois, e Barnabé também é chamado de apóstolo. Atos 14 diz assim: os apóstolos Barnabé e Saulo
Barnabé era apóstolo, inclusive Barnabé era crente antes de Paulo, foi ele que o discipulou, tá? Em Romanos 16:7, Paulo fala sobre Andrônico e Júnias, que são seus parentes, estavam em Cristo antes dele e são notáveis entre os apóstolos, provavelmente são apóstolos também. Tiago, irmão de Jesus, que não fazia parte dos 12, é um apóstolo também. Por exemplo, em Atos 12, quando... Gente, eu estou gravando, qualquer coisa se dá... Nem tem tudo na apostila, porque também senão a apostila ficava enorme, né? Em Atos 12, quando Herodes mata Tiago, lembram? E aí prende Pedro, com o intuito de matá-lo também. Aí Pedro é liberto da prisão, quando ele sai, fica meio abestalhado, né? Lembram do relato? Aí quando ele cai em si, né? Ele diz, tô fora. Aí ele vai até a casa onde o pessoal está reunido, tem aquela cena engraçada, que a menina chamada Rod abre a porta, vê que ele está lá fora, bate a porta na cara dele, ele vai todo fora, quer dizer, Pedro está lá fora e tal. Aí ele diz, anuncie isso aos irmãos e a Tiago. Tiago, o apóstolo dos 12, tinha morrido no começo do capítulo. Ele não está mandando ninguém no centro espírita de Jerusalém anunciar para o morto, não. É outro Tiago que surge naquele contexto de liderança, que é o irmão do Senhor. Esse Tiago, que é irmão de Jesus, é o que aparece em Atos 15, no primeiro concílio da igreja, que já é uma pessoa influente na decisão lá. E é o autor da carta de Tiago. E ele não dá carteirada. Eu, que sou irmão do homem, Tiago, servo de Jesus Cristo, tá? Enfim, então esse é apóstolo também. O Judas, que escreve a carta ali antes do Apocalipse, não sei vocês, mas quando eu comecei a ler a Bíblia era adolescente, eu pensei, como é que tem uma carta de Judas na Bíblia? Quem nunca pensou nisso, atira a primeira Bíblia. Como é que Judas... Aí eu, não, peraí, deve ser... Aí eu pensei, né? Não, então esse aqui foi antes dele... Sei lá, antes dele me dar um cabo de peia. Aí eu disse, ou foi outro. Aí fui perguntar, né, cara, meu discipulador, quem escreveu a carta de Judas, quem é aquele Judas? Aí ele explicou e tal. Que é outro irmão de Jesus, tá? E aí ele também se identifica como apóstolo, aliás, como servo de Jesus Cristo, tá? Então o Novo Testamento fala de mais apóstolos, tá? Tem a escola dos 12 e tem outros. Augusto Nicodemos, o trabalho de pós-doutorado dele é aquele livro Apóstolos, tá? Pela leitura fiel. É um livro muito bom, diga-se de passagem, é um livro grande, mas vale a pena a sua leitura. E a tese dele é a seguinte: só houve os 12 e Paulo, ninguém mais. Então, Augusto escreveu essa tese para tentar refutar a ideia do G12 de que há uma sucessão apostólica, que é uma ideia também católica. Só que no afã de... É claro, eu concordo com ele, que não há esse negócio de sucessão apostólica. Apóstolo bom, para mim, é apóstolo morto. Todos os apóstolos morreram no primeiro século. Tá? Então, para mim, os bons apóstolos estão todos mortos. E há 20 séculos. Então, no afã de querer justificar a sua tese, ele cometeu alguns equívocos, Nicodemos, tá? E eu tive essa impressão e eu compartilhei uma vez numa sala de aula, rapaz, eu tive essa impressão do livro Nicodemos. Alguém aqui leu aquele livro? E aí um menino na sala disse, rapaz, eu também tive essa mesma impressão. Eu li também, disse, ainda bem que não é implicância minha. Porque ele diz que nem Barnabé, nem Tiago, nem Judas, nem Andrônico, nem Júnias são apóstolos. Ele traduz de maneira diferente. Eu digo, não, aí é demais. Tá bom? Outros irmãos acreditam que os apóstolos são os missionários hoje em dia, os plantadores de igreja, tá? Já mencionei isso aqui em outra aula, não lembro qual, acho que na aula sobre os dons, né? Shedd pensava que existia os apóstolos de Cristo, que são aqueles, os apóstolos da igreja. E aí Epáfras, Timóteo, Tito, sucessores de Paulo, seriam apóstolos da igreja. Mas isso não é claro nas escrituras. Então Bárbara, a doutora Bárbara, minha amiga Bárbara, que escreveu a apresentação de um dos meus livros,
gentilmente, também acredita que os missionários, plantadores de igrejas, são também apóstolos. Do tipo desse irmão que você falou aí, Euclides, né? E do tipo de Ronaldo. Evangelista, né? No caso, ele é evangelista. Então, na opinião dela, seria um apóstolo, entendeu? O Ronaldo Lidoro e tal, eu discordo, tá? Shed, eu acredito que já descobriu que estava errado. Bárbara vai descobrir daqui a alguns anos, tá? Porque eu acho que eu estou certo, tá? Se eu achasse que estava errado, eu mudava. Bem, alguma questão? Eu não acredito em nenhum dos apóstolos que existe hoje, tá? Nenhum. De nenhuma igreja. Então eu acredito até que existem pastores fiéis que têm o título de apóstolo, mas que não são apóstolos. Eu dei aula na igreja de 2 apóstolos, em 2 igrejas. Em uma eu nunca mais fui chamado. Eu não sabia que ele tinha se titulado apóstolo, o pastor lá. Na verdade eu não cheguei a conhecê-lo. Foi um grupo que me chamou para dar aula, eu dei alguns módulos lá. E uma das aulas do Novo Testamento ficaram me perguntando: e o que você acha sobre apóstolo? Eu disse: não, apóstolo bom é apóstolo morto. E aí segui a aula, né? Eu, inocente, rapaz, inocente. Ah, mas que pergunta capciosa. Não, eu também é para se lascar. Se não quiser, me chama mais. Entendeu? Aí beleza. E ficaram insistindo, eu disse: não, então, estão interessados nisso? Parei um minuto, expliquei o que eu acredito, tá? Beleza. Ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto. Não entendi o porquê da pergunta. Depois, quando me chamaram mais, aí encontrei com uma amiga, me cansou. Eu sabia que o pastor de tal igreja agora é apóstolo. Aí eu disse: ah, amigo, perdi meu emprego por causa disso. Tudo bem. Noutra igreja, o pastor já não se chamava mais de apóstolo. Ele, durante um tempo, se chamou de apóstolo e tal, e alguns irmãos ainda o chamavam assim. Mas ele disse: não, ele voltou a ser pastor, ele rebaixou a patente. E aí eu estava dando aula, tinha um material que a gente sabe que não era meu, vinha para todo mundo, e fazia parte do conteúdo da aula, explicar sobre os dons ministeriais. Aí eu fui explicando. E eu sabia, esse eu sabia. Eu não vou negociar a minha doutrina, ou eu não explico nada, eu pulo, entendeu? Porque tem coisa que eu digo, ó. Por exemplo, aqui mesmo, os calvinistas pensam assim, os arminianos pensam assim, e a gente segue a aula. Entendeu? Agora, tem coisa que não dá não. Ou não explico, ou explico o que eu acredito. Tá? Foi o caso. Eu sabia que ia ser chamado na diretoria, né? Aí eu expliquei: irmãos, olha, apóstolo não existe mais desde o final do 1º século. Para ser apóstolo, tinha que ter visto Cristo ressuscitado, tá? Tinha que ser chamado pelo próprio Cristo, e não é visão que a Bíblia chama não, tá? É aparição. Paulo disse: Jesus me apareceu a mim. Hoje em dia, eu acredito que as pessoas podem ter visões sobre Jesus. Visão, você não conversa com a visão. Aparição, sim. Tá? Quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus. Quem és tu, Senhor? Sou Cristo, sou Jesus a quem tu persegues. Aparição. Visão, eu já tive visão. E eu acredito que os crentes podem ter visões hoje em dia. Ele vê uma cena. Já tive visão que você cumpriu no outro dia, inclusive. Não, é só uma revelação. É diferente. E não foi nem de Jesus, eu não vi Jesus não. Tá? Espero vê-lo no céu. Também não. Enfim, tá? Então, os pré-requisitos não são mais necessários, possíveis de serem preenchidos para um apóstolo. Vai perder o emprego também. Não, eu continuei dando aula. Ele me chamou e aí teve uma reunião com os outros professores e tal. E aí a gente conversou o que tinha para conversar na reunião, que não era sobre isso. E aí no final ele disse: meu jovem, eu queria que você não saísse agora, porque eu queria falar com você. Tá bom, pastor. E aí nós conversamos, e ele disse: olha, durante a aula, os alunos falaram que você disse isso e tal. Isso é verdade, ele é gente boa, ele é muito gente boa, tá? O outro eu não conheço, assim, sei quem é, mas não conversou não. Esse é muito gente boa mesmo. É um servo de Deus, eu só não acredito que ele é apóstolo. Aí a gente conversou, ele disse: você disse isso? Eu disse: pastor. Aí se você não acredita não, eu disse: não acredito não.
mas isso e aquilo outro. Eu disse, aí foi respondendo, né, as perguntas dele. Aí a gente foi, eu disse, não, mas não é possível por causa disso. E aí a gente ficou discutindo, não houve desrespeito, e a gente ficou, disse, pastor, é o seguinte, você não vai me convencer não. Pelo visto eu também não vou lhe convencer, acho que é melhor a gente mudar de assunto. Se eu precisar tomar alguma decisão em relação à minha continuidade no curso, fique à vontade, mas eu não vou retroceder não. Disse, não, está resolvido, vá na paz. Acabou. Meses depois eu adoeci, e eu que pedi para sair, eu estava sem condições de aula, isso faz 10 anos. Foi quando eu comecei a dar aula, na verdade. E aí eu pedi para sair, disse, pastor, eu adoeci, quase morri. Aí pronto, a gente é amigo, se encontra, entendeu? E ele não é mais avó. Não é mais, mas teve outra coisa, durante uma das aulas lá que eu falei, que eu expliquei, e assim, pouca gente tinha visto. Lembra quando eu falei sobre o João 3, que é o que significa nascer da água e do Espírito? Lembra que eu falei que tem uma visão que acredita que é um eufemismo, que a água seria o sêmen masculino, o sêmen humano, o sêmen só pode ser masculino, né? E a gente já teria nascido da água, só faltava nascer do Espírito. Então eu expliquei essas visões, ele achou um absurdo, eu não sei como é que foi dito para ele achou um absurdo e disse que isso não existia, que jamais tinha visto isso em 40 anos como pastor. Eu disse, mas eu li isso, tá? E talvez você não... eu disse, ninguém consegue ler todos os livros do mundo, né? Então eu li alguns livros, só leu outros. E aí não, ele achou ruim e tal. Anos depois, ele leu algo a respeito e pediu, eu já não estava mais dando aula lá há um bom tempo, e pediu para um contato que nós temos, me pedir desculpas. Fala para Bruno que ele estava certo naquela posição dele e que eu estou pedindo desculpas. Nunca vi isso acontecer em outra ocasião, só nessa. Entendeu? Então, é um cabo homem e um servo de Deus. E discordância, isso é besteira. O Marcos que escreveu o Evangelho, Eles não eram apóstolos. Não. eram o quê? Evangelistas. Sim. Marcos nunca foi chamado de apóstolo, nem Lucas. E Marcos viu Jesus, sim. Marcos acompanhou o ministério de Jesus. Lucas não, tá? Eles são chamados de homens apostólicos. Então, uma das questões da autoridade do texto do Novo Testamento, dos livros, era ser algum apóstolo ou estar ligado a algum. Marcos esteve ligado a 3 apóstolos. Ele era sobrinho de Barnabé. Atos 14 diz que Barnabé era apóstolo. Ele trabalhou com Pedro, que foi quem ajudou ele a escrever o Evangelho. Pedro diz na sua primeira carta, meu filho Marcos. E Paulo, em 2 Timóteo 4, disse assim, traze a capa, os livros, os pergaminhos, e Marcos, que me é muito útil para o ministério. Então ele tinha o ministério mais do que credibilizado. Marcos trabalhou com 3 apóstolos. Lucas trabalhou com Paulo. A partir de Atos 16:10. Lucas entra na história de Paulo. Antes disso, por exemplo, no próprio capítulo 16, diz assim, Atos 16:6. Eles tentaram ir para a região Frígio-Gálata e o Espírito Santo não permitiu. Tentaram ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo não permitiu. Tal. Atos 16:9. De noite, Paulo teve uma visão que o homem da Macedônia disse para ele, passa e nos ajuda, passa para a Macedônia e nos ajuda. Atos 16:9. Eles. Atos 16:10. Entendemos. Então, a partir daí, Lucas está presente na história, até o final do livro. Tá? E quando Paulo está justificando o salário pastoral, em 1 Timóteo 5:17, que vai até dos 5:17 até 6:10, essa seção, Paulo diz assim, lê só o 17 e 18. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de salário dobrado,
principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, na pregação e no ensino. Verso 17. Verso 18. Porque a Escritura diz, aí ele cita Deuteronômio 25:4, lembra o assunto da primeira aula. Não amarres a boca do boi quando estiver debulhando. E ainda, aí ele cita, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário está em Mateus 10:10 e Lucas 10:7. Paulo diz que isso é escritura também. Então Paulo está chamando o Evangelho de Lucas de escritura, tanto quanto Deuteronômio. Seu Evangelho está validado. Ok? O que é que nós temos hoje dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos. Eles escreveram o Novo Testamento. Essencialmente, os profetas escreveram o Antigo. E os apóstolos foram os autores, essencialmente, do Novo Testamento. Tá? Outra questão, irmão, sobre o apostolado, é que alguns apóstolos também eram profetas. Barnabé era profeta, Paulo também. Como é que a gente sabe disso? Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Aí ele cita 5 cabras. Os 5 eram profetas e mestres: Barnabé, Simeão Negro, ou Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Com Herodes, Antipas e Saulo. Então, Barnabé e Saulo, que são profetas, também eram apóstolos. Paulo nunca escreveu uma carta atribuindo a sua autoridade ao fato de ser profeta. Nunca. Ele nunca começou uma carta dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, profeta. Ele começa 12 cartas dizendo que é apóstolo, praticamente. Em Filipenses ele diz que é servo de Jesus Cristo. Ele nem diz que é apóstolo, no comecinho. Então Paulo diz que é profeta, mas ele não atribui a doutrina, a sua autoridade ao fato de ser profeta. Tá bom? Então os apóstolos tiveram essa função, irmãos, de estabelecer a doutrina apostólica. Diga aí, meu irmão. Quando os apóstolos foram escolher Matias, a Bíblia diz que eles lançaram o sol. Esse sol para quê? Provavelmente eles ainda estavam usando o recurso do Antigo Testamento, que era o Urim e Tumim. Era a pedra azul e uma pedra vermelha, que ficava no bolso do sumo sacerdote. A roupa do sumo sacerdote tinha 12 pedras, né, representando as 12 tribos, e tinha um bolso aqui na altura do peito, bem no meio. E aí ele tinha Urim e Tumim para consulta a Deus, uma pedra azul e uma pedra vermelha. Azul significava sim, Urim, e Tumim era vermelha, significava não. Então, por exemplo, quando Davi diz assim, quando Ziclag foi estrupiada, né, no tempo de Davi, lembra? Devemos persegui-los, Davi com o Senhor. É o sumo sacerdote que ele está ali questionando. Aí o sumo sacerdote botava a mão no peito, sacudia assim, como quem sacode 2 dados, e aí pega a resposta de Deus: sim. Aí bota de volta: venceremos os inimigos, venceremos. Aí eles foram. Então, um deve ter sido representado pela pedra azul e o outro pela vermelha. Deve ter sido assim, porque era assim que os judeus faziam as sortes, né? Não era búzios, não. Isso é a sorte. Tem história também de consultar os oráculos da Bíblia. Com isso também, de sortear. E tem até um caso que a gente pode pegar o português em relação à diferença da Bíblia, porque a resposta pode ser outra cara, né? Diferente disso, mas também é uma analogia do que eles faziam, para a gente consultar. Não é essa ideia, né? Não é sacerdote, outra coisa, mas a questão da teologia
Esse episódio de Matias mostra exatamente que a autoridade apostólica só pode ser concedida por Deus. Bacana. Né? Porque não é por homem, não é imposto por homem, é por Deus. Por isso que eles consultaram isso. Interessante. Ele falou uma coisa interessante aqui. Que esse episódio demonstra justamente isso, que os apóstolos eram escolhidos só por Deus. Não foi o grupo apostólico que disse, não, a gente vai escolher aqui. Até porque o outro, eu não vou no nome do outro, É, mas ele tem mais dá características. até características dele, de Matias e São Matias. Matias era Tício Justo. É. Os diáconos foram escolhidos pela igreja, os apóstolos não. Você depois sobrante. Não foi aquela da sorte, por isso lançar a sorte. Mexer e tirar Não? uma pedra vermelha ou azul. Vamos lá. Irmãos, pastores são mencionados poucas vezes no Novo Testamento, embora o trabalho dos líderes cristãos esteja relacionado ao pastoreio das ovelhas de Deus. Tá? Jesus se identifica como o bom pastor e é chamado de pastor outras 3 vezes no Novo Testamento. Um em Hebreus, 2 em Pedro, em 1 Pedro. Ele mesmo se chama de pastor, né? Enfim. Então, essa nomenclatura, pastores, ou pastor, né? Ela foi a que mais vingou ao longo da igreja, mas ela não é presente, tão presente assim no Novo Testamento. Existe isso no Novo Testamento. Mas geralmente, irmãos, os irmãos do primeiro século, eles não se tratavam por títulos, mas pelo nome. Tá? Basta ver a introdução das cartas, com exceção de Hebreus, né, que Hebreus é um sermão, então o autor nem se identifica, nem saúda ninguém, já entra direto pregando, né? Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, tem mais não, né? Eles sempre começam dizendo primeiro o seu nome, depois a cidade onde estão falando, depois o título. Nunca você vai ler Apóstolo Paulo na Bíblia, nunca. Pode procurar. É Paulo Apóstolo, porque Paulo era o nome comum. Pedro Apóstolo, João Apóstolo. Então, por exemplo, João e Pedro, eles se identificam como presbíteros. 1 Pedro, capítulo 5, Pedro diz: eu rogo a vocês que sou presbítero como vocês são, que façam isso, aquilo, outro. João também na segunda e na terceira carta. João, tal, presbítero, o presbítero, a senhora eleita, na segunda carta. A senhora eleita é a igreja. Ele não está escrevendo uma carta para uma mulher, não. Ele está chamando a igreja de senhora eleita. Olha que bacana. Olha o respeito. A gente estava falando de semana passada, né? Olha o respeito, não lembrei dessa passagem. Tá? Então, os irmãos se chamavam um ao outro pelo nome, não pelo título. Isso é uma coisa nossa, do século 21 e do Ocidente. E eu estou cansado de levar carteirada de pastores, tá? Quer testar a humildade de alguém? De um pregador, por exemplo? Faça algum comentário diretamente ao pregador após o culto. Olha, irmão, eu acho que você errou uma referência bíblica. Você falou que era 1 Timóteo, mas é 2 essa referência. Você vai descobrir se o cabo é crente ou não nessa hora. Eu já experimentei isso. Faça um comentário sobre. Outra coisa. Como é o nome do irmão? Pastor Júnior. Deixa eu ver aqui seu CPF. Mas é que eu nasci dentro do terreiro. Eu já vi evangelista, esse tem o nome, Trindade, sobrenome, né? Bispo, eu tenho um amigo que a família dele é bispo, né? Até quando houve aquele incidente com o Bolsonaro, né? Eu falei, pô, teu primo, bicho, Adélio Bispo, né? Aí a gente brincou, riu e tal, não tem nenhum grau de parentesco, né? Mas pastor, eu só conheço um, que é o da Fórmula 1, que é o Pastor Maldonado, é o primeiro nome dele. Não sei nem se ele corre mais, né? Corre mais não, né? Eliana que gosta, né, de Fórmula 1, né? Chorou domingo. Uma reportagem aí no Ceará. Toda vez ele chora. Ela também. Se arrochar muito, ela chora agora. Quem não chora, todo mundo chora.
Olha, Manu Globo também. Esporte fez homenagem massa aí domingo. Primeiro de maio foi, não, as fotos, primeiro de maio de 94. Eu choro que não lembro do Bahia. Chora de rir. Raiva. Raiva, cara. Eu lembro dele, eu choro. Ele é um recordista de corridas, né, cara? Ele liga muito na nossa onda, o cara é rico, né? Podre de rico. Bem, então pastor é um título que foi o título que mais prevaleceu para o líder da igreja, tá? É uma nomenclatura neotestamentária, mas não é tão abundante. Mas é um bom título, pensando em pastorear ovelhas. Sim, é bíblico, né? É bíblico. A Bíblia mostra 7 tipos de pastoreio, né? Pastoreio literal. Já mencionei isso aqui, gente, para não ficar feito gente. Eu não lembro não. Pastoreio literal, cuidar de bicho mesmo. Eu já vi ovelha uma vez só. Que bichinho bacana de criar. Se eu tivesse condições eu criava. É dócil, é mansinho. Eu fui visitar uma vez na casa de um obreiro num sítio. Aí tinha lá um lá que tinha sido. Queimando alguma coisa, né? Tinha sido abandonado pela mãe. Aí ele pulou no colo da minha esposa. Ela é louca por bicho. Por isso que ela me cria, né? Aí ela agarrou o bichinho e tal. Pastoreio literal, pastoreio de Davi. Em 2 Samuel 5,2, Deus diz assim para Davi: você vai ser o pastor desse povo. Então é um pastoreio político, tá? Davi, 2 Samuel 5,2. O pastoreio de Deus, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastoreio de Jesus Cristo, o bom pastor, João 10. O pastoreio dos falsos pastores, João 10 também. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esses são os falsos mestres, falsos pastores. O pastoreio de um líder entre os crentes, Evani, Messias, Paulo, são pastores entre os sacerdotes. E o pastoreio mútuo, aqueles que Colossenses 3,16 fala: aconselhai-vos, ensinai-vos a aconselhar-vos mutuamente. Hebreus fala muito: exortai-vos uns aos outros. E são funções pastorais. Então são 7 tipos de funções, 7 pastoreios a Bíblia menciona, tá? Bem, vamos lá. Bispo. Caramba, nós andamos pouco hoje, né? 8h30. O apóstolo rendeu. Bispo. Os bispos também tinham um trabalho de pastorear. Como a palavra bispo significa literalmente supervisor, acredita-se que eles trabalhavam como uma espécie de pastores ou pastor de uma região, tá? Então, geralmente o bispo hoje em dia ele não é um bispo de uma igreja local, é o bispo de uma denominação, né? A não ser o Edir Macedo aí, que é bispo da Record, né? Nos primeiros séculos da igreja cristã, os bispos eram os líderes de uma cidade ou região. Então era comum, quando você estuda a história da igreja, é comum você ver citações de o bispo de Cantuária, que é um bispo anglicano, o bispo de Roma, o bispo de Alexandria, são bispos de regiões, são pastores supervisores. Então era como se as igrejas locais estivessem submissas a um bispo. E aí tinha prestação de contas. Inclusive, nós devemos, não é a melhor expressão, o nome do cânon do Novo Testamento que a gente usa atualmente, né, chama Atanasiano, porque foi um bispo chamado Atanásio. Esse é o documento mais antigo encontrado até hoje sobre isso que eu vou falar agora. Ele mandava cartas na Páscoa para as igrejas da sua jurisdição. Em uma dessas cartas, eu não lembro o ano agora, foi ali no terceiro século mais ou menos, ele fala sobre a Bíblia e tal, e aí diz: são livros que nós recebemos da parte de Deus, os quais são no Antigo Testamento, aí cita, no Novo Testamento, aí ele que cita, de Mateus a Apocalipse, na sequência que nós temos hoje. Então a igreja já usava isso aí. Quem decidiu quais livros a igreja ia usar não foi um concílio, não. Agora eu bato o martelo, a igreja usa esse livro. Não, a igreja nos concílios, Constantinopla, por exemplo, só reconheceu
que a igreja cristiana já vinha fazendo há séculos, tá bom? Então, foi de uma carta de um bispo, o bispo Atanásio, que ele mandava todo ano, foi na carta de número 39, ou seja, ele era bispo há 39 anos, quando escreveu essa carta. Toda Páscoa ele escrevia uma carta para as igrejas. Que eu saiba, só metodista tem bispo, né? As igrejas evangélicas. A Universal. Mas tem uns aí que também dizem que são Não tem um bispo aqui na Ebenezer? Ah, nessa nossa terra tem bispo, né? É, Tem. o bispo Barbalho, bispo que Qual igreja? é Ebenezer. É Benéfico. Não sei não. Ah, então é de Macedo, né? Vocês percebem que as igrejas neopentecostais, as três maiores, né? Elas são megalomaníacas e até a nomenclatura dos líderes é diferente. É universal, internacional, que é da graça, internacional da graça de Deus, e mundial. Aí uma é um bispo, outra é um missionário e outra é um apóstolo. Eles não querem ser confundidos de maneira nenhuma, até a nomenclatura é diferente. Tá? Posso prosseguir, irmãos? Só vai dar tempo de ir até o diácono mesmo, que a gente tem umas coisas para tratar. Meu amigo. Presbitério. Vamos ver, nós vamos ver. Os presbíteros. O líder de uma igreja era chamado de presbítero nos tempos do Novo Testamento. Tem essas referências aí. O termo aparece por 18 vezes no Novo Testamento, sendo 4 vezes no singular e 14 no plural. Coloquei todas as referências aí. Cada igreja plantada por Paulo, por algum dos seus cooperadores ou por outro apóstolo, eu não coloquei logo assim, cada igreja plantada no Novo Testamento, hein? Tinha de ter mais de um presbítero, tá? Então, presbítero, pastor e bispo são termos equivalentes. Eu quero ler um texto com vocês, pedir a ajuda de vocês para ler esse texto, tá? Atos capítulo 20. Atos 20, vamos lá, esperar o pessoal abrir aí. São alguns versículos salteados. Verso 17, por favor. Lê alto, lê alto. Por isso, em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Chamou os presbíteros. Verso 28 agora. Tem cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos estabeleceu como epístolos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Ok, episcopo é bispo. Tá? Então veja, Paulo estava falando para um grupo de presbíteros, que ele chama de bispos, e que ele diz que Deus os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Presbítero, bispo e pastor são termos equivalentes. Não sei se essa é a palavra, Manu, me ajuda aí. Tem a mesma função no Novo Testamento. Tem outras passagens que comprovam isso. São essas referências que estão na apostila, tá? Mas esse texto para mim já é suficiente. Então, o que é que vai determinar? É uma pequena divisão na função, tá? Por exemplo, hoje a gente chama de pastor titular e pastores auxiliares. Quando a igreja tem dois pastores, a gente diz pastor titular e o co-pastor. O pastor presidente, ou a gente só diz assim, o pastor e o co-pastor, ou o pastor e os co-pastores. Isso é uma nomenclatura americana, né, cara? É empresarial, né? Isso é utilizado por funções, né? Por o quê? Por funções. Funções. Quando, por exemplo, mecânica júnior, está iniciando, mecânica sênior, até ele comprar o pleno. Se fosse pastor sem, Ele ainda não é o não, o cara começando. Pastor Júnior está começando. Se o nome do pastor Júnior for Júnior, ele será o pastor Júnior Júnior. Complica, né? o sênior ainda não é o
São americanos e do ramo empresarial, né? Bem, Que usa muito essas palavras. é isso, tá? Então, quando o pastor é aí vai depender da denominação, né? Como é que vai chamar? Lá na igreja onde eu congrego, tem 3 pastores. Um é missionário, ele viaja muito, ele quase não está lá, tá? O outro é da igreja local, tá? Então ele está mais envolvido com a música da igreja. E o outro pastor é o que a gente considera o pastor titular, vamos dizer assim, porque é o chefe, tá? E aí tem igreja que no manual da Igreja de Nazareno, no documento oficial, não existe o título pastor. Pastor é como se fosse um nome fantasia. O título é presbítero, tá? Na missão pentecostal, também não é pastor no estatuto, é ministro. Pode ser ministro licenciado, é alguém em período probatório, e ministro ordenado, pode ser homem ou mulher. Na igreja de Nazareno também, ordena mulheres. Enfim, é isso. Tá bom? Na igreja batista é assim também, Não sei. Não conheço tão bem assim. Sabe da outra parte, também é na mulher. Algumas igrejas, né? Algumas igrejas. Então, eu fui numa igreja uma vez, fui pregar uma vez, e o pastor disse assim, né? Você é o quê? Quase que eu digo, eu sou Corinthians, né? Eu entendi que o contexto não era esse. Aí fiquei quieto. Aí ele disse, como assim? Não, na igreja. Eu disse, não, eu sou professor da escola bíblica. Não, mas você foi ordenado, você é pastor? Eu disse, não sou pastor, sou professor de seminário e tal. E disse, tá bom, tá certo. Como é que eu te apresento? Como Bruno. Eu apresento como Bruno, meu nome é Bruno. Tá bom. Aí ele disse assim, estamos aqui hoje com o licenciado Bruno, na denominação dele, é assim, quem não foi ordenado, quem está no período probatório. Beleza. Se ele fazia questão, tanta questão de um título, eu não faço a menor questão. Ele arrumou um. Ele arrumou um. Até hoje, pois é. Professor, professor. Ele podia ter dito É que Bruno. nem a gente aqui, que esse negócio de seminarista. Não é quem é seminarista, chama-se seminarista. Quem está no período Probatório, vamos dizer assim. é seminarista. Então, aí ele o licenciado Bruno, e aí o licenciado Bruno para cá, o licenciado Bruno para lá. Aí eu preguei o licenciado Bruno. Quando eu cheguei em casa, aí Kelly, o licenciado Bruno. Até hoje ela tira, minha esposa tira onda, até hoje, falo licenciado. Há quantos anos de licenciado? Cara, 6 anos. Eu era recém-casado, faz 6 anos já. Disso aí, né? Bem, uma irmã que me ajudou, inclusive, ela pagou o mestrado para mim. Ela pagou o mestrado quase todo, foi minha mantenedora. Ela era da minha igreja. E às vezes ela dirigia o culto. Não sei se você deve conhecer José Araújo, né? Ela foi minha mantenedora no mestrado. Aí depois não precisou mais, eu agradeci, enfim. E eu lembro que uma vez ela ia dirigir o culto e eu ia pregar. E ela disse, Bruno, como é que eu coloco aqui, né? Na liturgia, né? Como coloco o quê? Não, como é que eu coloco o teu nome? Eu disse, D-R-U. Aí eu tinha intimidade com ela para fazer isso, né? Aí ela começou a rir e tal, eu disse, não, mas eu acho. E aí ela falou, tá irmão Bruno. Aí ela falou assim, mas eu acho irmão Bruno tão pouco. Ela que me falou isso. Eu disse, mas eu não sou seu irmão? Eu não sou seu irmão? Aí ela disse, não, eu vou botar professor, porque para ela professor era melhor. Mas nesse caso, havia um respeito muito grande, como há ainda, da parte dela para comigo. E o respeito é mútuo, tá? Mas, gente, isso nem vem nem vai, às vezes até atrapalha. Entendeu? Às vezes até atrapalha. Você chega no igreja para pregar e a pessoa faz a maior propaganda e você prega ruim. É esse o cara? Claro. Eu prefiro que ninguém nem fale. Não fale nada.
É a pior Porque aí se eu pregar ruim, aí pelo menos ninguém fala nada de mim, né? Como é, Manu? A pior coisa é expectativa. Pois é. Entendeu? Melhor você ir sem nenhuma. Pois é. Eu acho melhor você ir sem nenhuma expectativa e Se surpreender. se surpreender do que fazer uma expectativa grande e chegar lá e. Gente, essa ideia aqui é interessante, que toda igreja que Paulo fundava e mandava alguém implantar, como Timóteo, Tito e tudo mais, tem que ter mais de um líder, tem que ter mais de um presbítero. E essa liderança que Paulo mandava levantar nas cartas a Timóteo e a Tito, especificamente, era para ser em torno de 1 ano. Não tem isso no texto bíblico, isso é a opinião dos estudiosos do Novo Testamento, tá? Eles chegaram a essa conclusão que isso era para ser levantado em torno de 1 ano. Eu tenho amigos que às vezes são pastores. Um amigo meu, ele pastoreou uma igreja durante 7 anos, tá? E aí nos primeiros 4 anos eles saíam, às vezes saíam e não tinha alguém para pregar. Sabe o que é que você está fazendo lá? O que é que você está fazendo lá? Se você não está capacitando os pregadores, se você não está gerando outros líderes. Uma das funções do bom líder é deixar sucessores, tá? O líder, quando não deixa sucessores, ou ele é incompetente ou é profundamente egocêntrico, tá? E às vezes é os dois. O líder, o bom líder cristão, ele tem que preparar outros. Era isso que eu ia dizer, não são excludentes. Não pode, né? Não, as características não são excludentes. Sim, isso aí é. Pelo contrário. Ele tem que preparar os sucessores. Às vezes o cara não podia ir em outra cidade que não tinha alguém que empregasse. 4 anos? Esse rapaz, Jesus em 3 anos. Tem uma criancinha para pregar no lugar. Pois é, em 3 anos, o que é que Jesus fez? Capacitou 12 e hoje nós somos bilhões de cristãos. É isso, filho. É o dia a dia, vai ensinando. Ele chama um grupo uma vez por semana ou a cada 15 dias, dá aula para eles. Interpretação bíblica e pregação. Ele é ótimo professor, ótimo pregador. Chama e vai treinando os caras, prega para ti, tu vai avaliando, bota os caras para dirigir culto, bota o cara para evangelizar, bota o cara para dar uma saudação na igreja de 5 minutos. Acabou, você não lembra como fizeram contigo não? Já esqueceu? Pois é, eu descasquei ele. Pô. Isso foi falado que só, não foi lá no congresso. Agora eu faço igual o Capitão Nascimento, 10 anos de curso. Bota a bandoleira. Posso falar mais nada, né? E o pastor Sérgio falou que os pastores vão para o congresso, não sei o quê, vai para o seminário, para aquela coisa toda, mas não passa para a igreja. A igreja fica ali, ó. Ele tomando conta, né, dos irmãos e pronto, ali. Isso é igreja. Eu tive aula esse ano com um especialista, o maior especialista do mundo em ensino teológico. Ele chama Steve Hard, ele fala português. Eu perguntei para ele, né, professor, quantos países você já conhece? Ele disse, eu comi pizza em 96 países, mas eu conheço mais ou menos 112. E ele falou em alguns momentos da igreja que ele congrega, que ele é um dos pastores nos Estados Unidos. E aí eles passaram acho que 3 a 4 anos sem pastor. E eles foram avaliando o candidato, que nos Estados Unidos o cara pode mandar o currículo, é diferente, a escolha do pastor, o processo é diferente do Brasil, bem diferente. Então, para um dos pastores, um dos candidatos que estagiou com eles lá, tem um conselho na igreja, como se fosse um presbitério, né? Que administra a igreja. E aí eles revezam os pregadores e tal. E esse grupo chegou para esse pastor que estava se achando e disse assim, meu filho, a nossa concepção aqui é a seguinte, uma boa igreja é uma igreja que não precisa de você como pastor. A gente está há 4 anos aqui sem pastor. A gente não precisa da sua arrogância aqui, tá? A igreja não parou, continua progredindo. Uma boa igreja é aquela que, entre aspas, entenda o contexto, tá? Entenda o contexto, pelo amor de Deus. Não precisa do pastor. É aquela igreja que não precisa do pastor para funcionar normalmente. Claro que a igreja precisa do pastor, senão Deus não tinha escolhido pastores. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um contexto específico, tá? A igreja que anda sem um pastor. Não depende exclusivamente dele. Não depende exclusivamente dele. O cara às vezes tem que cobrar o escanteio para a hora cabecear. No começo tudo bem, mas depois de anos não pode. Eu fui pregar numa igreja
E foi um amigo que é amigo do pastor lá e tal, e ele disse, não, leva Bruno para pregar lá e tal. Beleza. Eu fui pregar, ele não estava, esse que me convidou não estava. E eu não conheci o pastor, enfim. Rapaz, o cara passou 35 minutos pedindo dinheiro. 35 minutos pedindo dinheiro. O cara quem? O pastor da igreja. A igreja sufocada, sobrecarregada, foi esse ano. Ou seja, está todo mundo sem dinheiro, né? E ele fazendo uma construção imensa, porque ele quer levantar o nome dele. É só isso. Eles cabem lá naquele espaço, tá? Eu não vou dar muitas características, senão vocês descobrem quem é. E eu não quero que descubram, não. Esse curso mudou muito, Bruno. Antigamente ele dizia onde era o nome da pessoa. Se Agora for, não diz não, mais. se for falso Tá profeta, gravando, né? se for falso profeta, eu digo. Desliga aí, diga aí. Não, nem vai. Nelson Rubens. Descarrega esse aparelho. Rapaz, começou o culto, eles oraram, cantaram, não falaram em Jesus. Oraram, cantaram, não falaram em Jesus. O pastor não falou em Jesus. 35 minutos. Ele leu o texto bíblico da construção do tabernáculo e tal, aquele texto que a gente já conhece, o texto de Êxodo e tal. Aí chegou o momento da pregação. Eu fui a primeira pessoa no culto a falar em Jesus. Eu fui a primeira pessoa no culto. Lá pelas 25 minutos que ele estava falando, aí ele foi orar, aí ele faz um movimento assim. Gente, eu estou na igreja há 19 anos, eu não sou menino mais não. Nem de idade, nem de fé. Totalmente manipulador de emoções. É aquela história, é assim, quando as coisas só acontecem quando ele faz, entendeu? Quando ele ora, é o tom de voz, é o fundo musical. Eu fui pregar, o cara no teclado lá, fazendo o que, irmão? Obrigado. Não. Eles têm que ser convencidos pela palavra, pelo argumento bíblico. Eu estou arrependido. Quer manipular? É fácil. Bota aí músicas para tocar e aí vou adequar minha voz, o tom, vamos baixar a luz. É fácil. Você vê no YouTube como é que os caras fazem. Os grandes oradores aí que cobram 10, 15 mil para manipular empresas e tudo mais. Você não vê nada naquelas palestras. Nada, não aumenta em nada a produtividade de banco, de empresa, de bexiga nenhuma. É só para gastar dinheiro. Eu achei uma palestra com o professor Marinho, dando falar com o professor Marinho. Quem? Ele que trabalha muito com empresas, aí ele estava com um treinamento da Liquigás, aí ele deu o treinamento todinho, aí ficou todo mundo assim, essa parte do emocional, né? Ficou todo mundo aquela estiga, pá, levanta, bate pau, pá. Quando ele terminou de falar tudo, ele parou e disse, agora só uma pergunta para você. O que foi que eu falei aqui que ninguém já não sabia? Aí assim, é difícil uma pessoa fazer. Aí, tudo que eu falei que você já sabia. Foi só a forma que ele falou. Foi só a forma que ele falou e deixou todo mundo. Eu faço do mesmo jeito. Pois é, Marco Feliciano faz o povo chorar, com 5 minutos o povo está tudo rindo. Bíblia não tem. Minha monografia no seminário foi sobre ele. Tive que ouvir sermão daquele cara, viu? Ler livro dele. É um trabalho, só um osso de ofício, né? Tem que se submeter. Refutando. fazer sobre Daciolo. Hã? Doutorado para fazer sobre Daciolo. A Daciolo é muito chato, cara. Eu tentei ver a entrevista dele do Danilo Gentili, é muito chato ele. No debate era melhor. Ao sal, não sei o que e tal, mas na entrevista ele é chato. Eu vi demais, vai dar os salves. Bem, vamos lá, irmãos. Por último, diáconos. O termo é uma das palavras gregas que significa servo. Lembrando que a língua grega é uma língua com poucas ideias e muitos sinônimos, muitas palavras, tá? Embora o estabelecimento desse ministério tenha ocorrido no episódio narrado em Atos capítulo 6, Atos 6 é 6, né? Lucas não os chama de diáconos diretamente.
você já prestar atenção, lá não aparece o termo diácono, eles traduzido assim. E a igreja escolheu os diáconos. Pode até ter um subtítulo da sua Bíblia, mas no texto bíblico não tem. O texto de Atos, capítulo 6, verso 1 a 7, possui um jogo de palavras, onde os escolhidos para servirem as mesas, está errado aí, né? Está meses. É mesas, tá? Aí, São servos do povo, no versículo 3. Enquanto os apóstolos são servos da palavra, no versículo 4. Os apóstolos dizem isso. Pode olhar o texto lá. Vocês vão servir as mesas, mas nós nos devemos ministério da palavra. Ali é a diaconia da palavra. Vocês vão ser diáconos das mesas e nós seremos diáconos da palavra. É um jogo de palavras que tem ali, tá? Então, às vezes, o diácono é chamado de o pregador, melhor dizendo, é chamado de diácono também na Bíblia, tá? Olha só, o apóstolo Paulo chama a si próprio de diácono. Vocês vão ver nesses textos aí, não a expressão diácono, tá? Mas a expressão servo ou ministro, que no grego é diácono. Eu conferi todas essas referências aí, tá? Eu li isso e achei muito interessante. Eu disse, eu preciso conferir, né? Conferir todas, tá? Paulo também chama Timóteo de diácono, Tíquico, Epáfras, Apolo e Febe. Neste caso, uma diaconisa. É interessante observar que esta é uma designação paulina utilizada para se referir a pregadores do evangelho e pastores. Então, diácono é uma das palavras que significa, que é usada para descrever os pregadores. Assim como os apóstolos no começo foram servos da palavra, toda essa turma aqui que eu mencionei, inclusive Febe, são servos da palavra também. E provavelmente são líderes de igreja. Inclusive Febe, provavelmente. Tá? Bem, é isso. Só uma pergunta aqui, por que alguns servos denominam reverendo? Reverendo significa aquele que tem uma fé exemplar, tá? Que deve ser imitada. Então, algumas denominações, esse não é um termo bíblico, né? Não é um termo bíblico, é um termo que algumas denominações preferem. Os presbiterianos chamam pastores. É mais assim. É um título de honra. É um título de Assim, honra. aquele que pastoreia pastores. Nem sempre. É aquele que tem uma fé exemplar, tá? Em algumas denominações. Isso é uma vez que era isso, aquele que pastoreia um grupo de pastores. Aí Depende da denominação. Depende da denominação. Conheço alguns que são. Tem alguns que se chamam, ou são chamados de reverendos, que nem crentes são. Eu trabalhei com um cabra assim. É um pastor, ele pastoreia a igreja, chamam-no de reverendo, mas ele rouba, ele mente. nomes. Não. Aí, Ninguém fala de Sérgio Moro. Não, digo o nome, né? Sérgio Moro na delação lá. Mas não quer saber como se fecha. Não. É porque ele fica atiçando a curiosidade da pessoa. Você não conhece não falsos Ele pastores? até voltou para saber se ele dizia não. Você não conhece falsos pastores não? Então, são falsos pastores que não são nem crentes. Não, o cara que rouba e que mente compulsivamente é o quê? O filho do cão. Eu lembro daquele corinho, daquele hino de letra linda, dá de bicuda na cara do cão. Então, eu digo logo. Esse eu aprendi com o Renato. Renato pergunta a ele onde é que eu pego na igreja isso. Hã? De bicudo na cara do cão. É aquele menino que faz o programa de meu dia, do Ação, Cidade em Ação. Canta isso, né? Não assisto não. Ele é maconheiro, ele é ladrão. Mas é figueira. Não sabia não. Eu não assisto não. Ele tem três colaboradores que na hora vai lá e faz a dancinha, né? Tá, ele tem que mudar no
irmão quer fazer uma demonstração aí? Gente, eu vou parar aqui, eu tenho um assunto para tratar com vocês.